Olá, dê saúde para você e para quem precisa. Bora continuar nosso estudo com o livro A Dieta do Futuro, do Dr. Hiromi Shinaya. Entretanto, sou contra essa prática. Beber água antes de dormir pode causar refluxo, mesmo que seja só água. Se ela se misturar com o ácido gástrico e entrar na traqueia e nos pulmões, poderá causar pneumonia. A maneira ideal de suprir o corpo é beber água de manhã ao acordar e 1 hora antes de cada refeição. Se for somente água, ela passará do estômago para o intestino em 30 minutos e, consequentemente, não prejudicará a digestão nem a absorção. É assim que distribuo a minha ingestão de água durante o dia. 1 a 3 copos de água ao acordar. 2 a 3 copos 1 hora antes do almoço. 2 a 3 copos 1 hora antes do jantar. Obviamente, essa é apenas uma das maneiras de distribuir a ingestão de água. No verão, todos precisam de mais água, principalmente os que suam intensamente. Todavia, o excesso pode causar diarreia em pessoas que têm sistema gastrointestinal frágil. A quantidade certa de água depende do tamanho e da necessidade de cada um. Se 6 copos causam diarreia, o melhor é reduzir para 1,5 copos, 3 vezes ao dia, e ir aumentando a quantidade gradativa. No frio, é bom aquecer ligeiramente a água antes de ingeri-la. A ingestão deve ser lenta. A água fria esfria o corpo. Acredita-se que a temperatura corporal em que as enzimas se tornam mais ativas é em torno de 36 a 40 graus centígrados. Sabe-se que se a temperatura corporal aumentar 0,17 centígrados, dentro desse limite, a eficiência do sistema imunológico aumentará 35%. Acredito que a febre costuma acompanhar as doenças porque a temperatura corporal mais elevada ativa as enzimas. A água e as enzimas fonte formam uma boa parceria. Bora entender esse tema. Vem comigo. A água exerce muitas funções no organismo humano, mas a principal delas é a melhora do fluxo sanguíneo e do metabolismo. Ela também ativa as enzimas e a flora bacteriana do intestino, além de excretar os resíduos e as toxinas. A água de boa qualidade também elimina as dioxinas, os poluentes, os aditivos alimentares e os carcinógenos do organismo. Por isso, as pessoas que não bebem muita água ficam doentes com mais facilidade. Por outro lado, as pessoas que bebem água de boa qualidade em abundância ficam menos doentes. Quando a água umedece as áreas do corpo mais suscetíveis à invasão de bactérias e vírus, como os brônquios e a mucosa gastrointestinal, o sistema imunológico é ativado, dificultando essa invasão. A falta de água, ao contrário, causa desidratação e o ressecamento da mucosa brônquica. Assim, o catarro e o muco aderem às paredes dos brônquios, transformando-os em um solo fértil para bactérias e vírus. A água não só está presente nos vasos sanguíneos, como também desempenha um papel ativo nos vasos linfáticos, ajudando a preservar nossa saúde. Se os vasos sanguíneos são o rio do corpo humano, o sistema linfático é o cano de esgoto. Ele desempenha importantes funções de purificação, filtragem e transporte de excesso de água, proteína e resíduo pela corrente sanguínea. Os vasos linfáticos contêm anticorpos chamados gamoglobulinas, que exercem funções imunológicas, e enzimas chamadas lisozimas, que têm efeitos antibacterianos. Para que o sistema imunológico funcione adequadamente, a água de boa qualidade é uma necessidade absoluta. A água é vital para todas as partes do corpo. Sem a quantidade apropriada de água, o organismo não consegue se sustentar. É por isso que as plantas não crescem no deserto.
Para crescer, elas precisam de luz solar, solo e água. Não bastam apenas luz solar e terra. Sem água, a planta enfraquece e morre, porque não consegue absorver os nutrientes. No ser humano, se a água não for distribuída adequadamente, não só ele ficará desnutrido, como também os resíduos e as toxinas se acumularão no interior das células sem serem eliminados. Em um cenário pior, as toxinas acumuladas danificarão os genes das células, fazendo com que elas se transformem em cancerosas. Seja a melhora dos fluxos do sistema gastrointestinal, do linfático ou do sanguíneo, o fato é que a água tem função muito importante no organismo. Fornecer nutrientes a 60 trilhões de células e receber e eliminar os seus resíduos são microfunções da água. Essas microfunções que produzem energia e decompõem os radicais livres também exigem a participação de muitas enzimas. Em outras palavras, se a água não for distribuída com precisão para os 60 trilhões de células, as enzimas não serão capazes de realizar essas funções de maneira adequada. Para que elas funcionem bem, há necessidade não só de vários elementos traço, como vitaminas e sais minerais, como também um meio de transporte para esses nutrientes. Ou seja, a água. Além disso, estima-se que a quantidade média de água excretada por dia, incluindo o suor evaporado, corresponde a 10 copos e meio. Obviamente, existe água nos alimentos, mas mesmo levando isso em consideração, é necessário repor no mínimo 6 a 7 copos de água por dia. Quando eu digo às pessoas para beber líquido em abundância, algumas dizem: eu não bebo muita água, mas bebo muito chá e café. Para o corpo humano, no entanto, é muito importante a ingestão de água. Líquidos como chá, café, bebida carbonatada e cerveja, em vez de hidratar o organismo, desidratam. O seu conteúdo de açúcar, cafeína, álcool e aditivos rouba líquido das células e do sangue, tornando-os mais espessos. É comum as pessoas tomarem um copo de cerveja nos dias quentes de verão ou depois da sauna. Embora a cerveja seja um meio refrescante de matar a sede, as pessoas de meia idade, os idosos com colesterol alto, hipertensão ou diabetes, têm maior probabilidade de sofrer infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral, caso tentem repor com cerveja a água perdida na transpiração. Devemos nos habituar a saciar a sede com água de boa qualidade, em vez de cerveja, chá ou café. É desse líquido que o corpo realmente precisa. A água de boa qualidade é uma água com boas características desoxidantes. Bora entender esse tema? Vem comigo! Certamente, agora já é possível compreender a importância de beber água de boa qualidade, mas talvez ainda seja necessário esclarecer o que significa água de boa qualidade. Quando digo água de boa qualidade, duvido que alguém pense que a água de torneira se encaixe nessa definição. Além do cloro, que é usado como desinfetante, a água da torneira também contém dioxinas e carcinógenos, como tricloroetileno e trifenilmetano. Esse tipo de água atende a determinados níveis de segurança. Quanto a essas substâncias, porém, ainda contém toxinas. A água da torneira é esterilizada com o cloro, que é bactericida, porém adicionada à água, produz grandes quantidades de radicais livres. Como eles matam os micro-organismos, as pessoas consideram a água limpa depois de receber o cloro. Esse tipo de esterilização mata os micro-organismos, mas oxida a água. O grau de oxidação
da água pode ser medido pelo potencial elétrico de redução e oxidação. A oxidação é um processo prejudicial à água, em que as moléculas perdem elétrons. A redução e o processo oposto, em que as moléculas ganham elétrons, melhorando a qualidade da água. Com base na medição desses elétrons, é possível determinar se a água oxidará ou reduzirá outras substâncias. Por isso, quanto mais baixo o potencial elétrico, mais forte o poder de redução da água, isto é, o poder de reduzir outras substâncias. Enquanto a água com um potencial elétrico mais elevado terá maior probabilidade de oxidar outras substâncias. Então, como é possível encontrar água de boa qualidade e com alto poder de redução? A água com alta capacidade de redução, água de Kangen, pode ser gerada por meio elétrico. Existem purificadores por íons que criam esse tipo de água por meio de eletrólise. Os purificadores por íons alcalinos e os purificadores por íons negativos também usam os mesmos mecanismos para produzir água com poder de redução. Mas quando ocorre a eletrólise nesses dispositivos, minerais como o cálcio, o magnésio presente na água ligam-se aos cátodos. Portanto, a água tratada eletricamente pode conter mais minerais. Além disso, a eletrólise produz hidrogênio ativo que serve para remover o excesso de radicais livres do organismo. Esses purificadores removem o cloro e as substâncias químicas encontradas na água da torneira. O resultado é uma água pura, cristalina, alcalina e repleta de minerais, que chamo de água de boa qualidade. Ultimamente tem-se falado sobre agrupamentos de pequenas moléculas de água como requisito de boa qualidade, mas no momento as opiniões sobre essas moléculas são divididas e ainda não há conclusão clara a esse respeito. Em outras palavras, a água boa significa água com forte poder de redução e livre de poluição por substâncias químicas. Existem muitas marcas de água mineral, tanto nacionais como importadas. Entre os minerais encontrados na água, o cálcio e o magnésio têm especial importância para os seres humanos. Na verdade, o equilíbrio desses dois minerais é muito importante. O cálcio que entra no corpo não fica no líquido que circunda as células, mas permanece no seu interior. O acúmulo de cálcio no interior das células causa arteriosclerose e hipertensão. Entretanto, o consumo simultâneo da quantidade correta de magnésio pode evitar esse acúmulo. A proporção adequada de cálcio e magnésio é de 2:1. A água das profundezas dos oceanos, que é rica em magnésio, é uma água dura, que também pode ser chamada de água de boa qualidade, pois além de magnésio e cálcio, ela contém ferro, cobre, flúor e outros minerais. A propósito, a dureza da água pode ser calculada usando a seguinte fórmula: quantidade de cálcio vezes 2,5 mais quantidade de magnésio vezes 4,1 igual dureza. A água com valor mineral inferior a 100 é considerada água mole e superior a 100 água dura. Mas essas águas minerais têm um problema que merece atenção. O armazenamento em garrafa PET ou plástica por longo tempo diminui o seu poder de redução gradativamente. Ademais, consumir somente água mineral engarrafada custa tempo e dinheiro. Para se ter água potável em abundância todos os dias, tanto para beber como para cozinhar, o melhor é comprar um purificador com grande poder de redução. Além disso, a ingestão de água gelada faz com que o corpo tente aquecê-la o mais rápido possível, usando vários meios para elevar a temperatura da água à do corpo.
Na verdade, beber água pura e estimular os nervos simpáticos é uma das funções do sistema de produção de energia para elevar a temperatura corporal. Dê saúde para você e para quem precisa. Até o próximo vídeo!